o impacto dessa primeira experiência na Índia. Bem, eu tinha 24 anos, a primeira vez que eu fui para a Índia. Eu era monja, né, do Raja Yoga, e o primeiro impacto foi, claro, cultural, porque é muito diferente a Índia da nossa cultura. Então, foi algo que me liberou assim, de muitas crenças, de muitos padrões e projeções que eu tinha sobre espiritualidade. A primeira coisa que eu entendi é que espiritualidade é um modo de ser, né? Enquanto aqui a gente se veste, enquanto aqui a gente segue regras e disciplinas, o que eu pude observar que foi mais forte para mim foi o quanto era natural para eles, né? Ser assim. Então acho que esse foi o grande impacto da primeira vez que eu fui. Fora as cores, os sabores, né? Os aromas da Índia, que é encantador, né? As paisagens e o povo também, que é um povo muito amigável, muito hospitaleiro, parecido com o brasileiro também, nesse sentido, com uma diferença. Eles têm dentro da cultura deles o hábito de silenciar, que a gente não tem. A gente só tem o hábito de falar, de pensar, né, de receber estímulos e responder a eles o tempo inteiro. Lá eles têm um hábito de silenciar, desde pequenininho. Então isso foi uma coisa bastante marcante para mim. Na verdade, essa já é a 20ª viagem, né? São 20 anos levando pessoas para a Índia e a gente sempre seleciona os lugares que ainda tem uma condensação de energia mais sagrada, mais pura, porque como qualquer lugar nessa era da Kali Yuga, virou comércio. Tudo, se comercializa a espiritualidade, né? Se comercializa essa cultura mais espiritual assim da Índia. Então a gente procura, junto com o nosso professor indiano, Parvinder Singh, que é a pessoa que nos acompanha em absolutamente tudo na Índia, manter a tradição do sagrado. Por isso que a viagem chama-se Yatra. Yatra quer dizer sagrado. Então, obviamente, a gente tem todo o aspecto cultural do lugar, a história daquele lugar, a gente desfruta, né, de toda essa parte turística de estar na Índia, mas acima de tudo a gente mantém, né, toda essa condição da tradição espiritual, da tradição do yoga, da tradição da meditação, né, da tradição da devoção, e não só de uma etnia, mas de várias, porque em vários lugares que nós vamos, nós passamos pela parte turística e pelo que há de sagrado naquele lugar. Um exemplo, Delhi. Então nós chegamos em Delhi, tem a Nova Delhi, tem a Velha Delhi. Então a Nova Delhi tem lá todo, né, o aspecto do desenrolar todo da história da Índia, né, que foi a união dessa cultura, né, hinduísta com a cultura mongol da época, que deu origem, né, a todas as formas tão lindas da Índia e tudo mais. Então os monumentos, o market, que é um lugar que você compra muitos eletrônicos e faz várias compras por um preço muito em conta. Museu do Gandhi, que conta a história do Gandhi também, assim como, por exemplo, o Akshardham, que é um templo incrível, que é um templo hinduísta, mas que foi esculpido à mão na pedra. Né? Foram 33 mil homens esculpindo esse templo. É uma coisa hollywoodiana, né? Então, a beleza maravilhosa do mármore, né? Com os brilhos, as pedras. Também a gente passa por dentro de uma caverna, num barquinho maravilhosa, onde tem os cenários que contam toda a história da Índia. E aí isso vai sendo narrado. Então, é maravilhoso, é belíssimo, é emocionante. Depois tem um jogo de luzes e música no final, com projeção em 3D no ar, que conta a história do ashram lá no templo, né? É uma coisa fabulosa, assim, inenarrável. Eu sei que tudo e cada palavra que eu usar aqui para descrever não chega nem perto do que é essa experiência, né?
E aí a gente também vai na Fé Bahá'í, que é o Templo de Lótus, que é maravilhoso. Ele foi construído de uma maneira, ele é muito meditativo, é só silêncio. E ele foi construído de uma maneira que quando o sol se põe, ele pega bem no centro do templo, espalhando os seus raios, né? Iluminando o templo inteiro. Então, é também um lugar incrível, assim, só como exemplo. Depois disso, a gente vai a Agra. O que é Agra, senão o Taj Mahal, né? E todo mundo quer bater uma foto na frente do Taj Mahal, assim como quando vem ao Brasil, ao Cristo Redentor, né? Então, é realmente uma maravilha. Nós vamos até Agra, depois nós vamos a Rishikesh, que é a capital mundial do yoga. Então, ali você encontra muitos templos, muitas escolas de yoga, muitos ashrams, né, dos mestres mais antigos, Savananda, Dayananda, e também encontra, né, com muitos yogis, com muitos sadhus e mestres pela rua, é maravilhoso, né? Rishikesh é de uma ponte a outra, em volta do rio Ganges, e ali você encontra a raiz, né, do yoga. E ali você tem muitas oportunidades e chances de conhecer pessoas, fazer experimentos, né, além de uma vasta, um vasto montante de lojas, né, de roupas e acessórios de yoga, e também incensos, japamalas, enfim, né, tudo que diz respeito ao yoga, esse é o lugar. Perto dali a gente vai com aquele tuk-tuk, que é aquele carrinho de 3 rodas, né, que é uma delícia andar, divertidíssimo, né. A gente vai até Haridwar. Haridwar é uma das cidades mais antigas, tradicionais e que ainda mantém essa cultura espiritual da Índia. E em Haridwar a gente participa da cerimônia do fogo, que é um hábito que eles têm diariamente de ir no final do dia, entregar seu dia, entregar todas as negatividades, todas as impressões da sua aura, né? E libera aquele dia para que você possa, né, assim como a cultura ensina, renascer a cada momento. Então, aprender a pôr um ponto final no seu dia para recomeçar um novo dia sem as cargas todas do passado, e na entrega, na devoção, na rendição do ego, do controle, né, de querer alguma coisa muito diferente do que a realidade já está te dando, mostrando, e que é muito abundante. Perto dali a gente tem o templo de Ananda Mahima, que é maravilhoso, foi uma mestra indiana da época de Yogananda, e ela já nasceu iluminada, então tem toda a história dela, uma das poucas mestras indianas conhecidas, né? E é muito lindo, assim, o lugar é um templo de muito silêncio, muita paz, e aí você chega nesse lugar e tem uma possibilidade pela psicosfera do lugar, né, por tudo que aquele espaço oferece, de uma história de vida tão linda como foi a dela, experimentar também essa profundidade da infinitude do seu próprio ser. Então há uma base de sustentação ali, né? E aí a gente segue, aí a gente sobe a montanha. Aí ali nesse lugar é os pés do Himalaias. Aí a gente sobe Himalaias, aí a gente chega em McLeodganj, que também tem a vilarejo ali da Dharamsala, que é a cidade de Dalai Lama. Aí nós já estamos numa cultura que é mais budista. Então, a gente vai à casa do Dalai Lama, visita o templo do Dalai Lama, medita nesse templo, que é maravilhoso, encontra com muitos monges pela rua, porque ali tem muitos cafés, né? Ali tem muitos restaurantes, com uma diferente gastronomia, assim, que eles chamam de international cuisine, mas, acima de tudo, muito da cozinha local, né, da culinária local, assim, tibetana, que é maravilhosa, uma delícia, né? Então, aí a gente visita os seminários budistas também, que tem muitos lugares ali que são escolas, né, onde eles ficam, criancinhas pequenas que vão já para estudar o budismo, se tornar monge. Então, muito interessante.
em um lugar muito lindo. E vale dizer que a gente sempre fica em hotéis, assim, que é 4 estrelas no mínimo, sempre fica em lugares que dão um bom respaldo para o teu descanso, né, para a tua alimentação, seu banho, enfim, né. E depois disso nós vamos a Anandapur Sahib. Anandapur Sahib é uma terra sikh já, né, do sikhismo, um lugar onde eles têm muita devoção e conta muita história do 10º guru dessa linhagem sikh, que é o Guru Gobind Singh, que foi um santo guerreiro. E essa cidade é maravilhosa, ela gira em torno disso. A gente fica sempre hospedado numa casa maravilhosa, que foi a casa de Yogi Bhajan, né, que é um mestre de Kundalini Yoga. Então ficamos hospedados nessa casa. A gente vai visitar esses templos, um templo do Guru Gobind Singh, que é no alto da montanha, que é maravilhoso, e tem um museu, que é um museu em 3D, que é um negócio, você pensa em modernidade tecnológica, é isso. Conta toda a história da Índia, a história do sikhismo, tudo em 3D. Você vai passando, você sai de lá assim, vislumbrado, com tanto encanto, sabe? Muito, muito encantador. Muito bem, e aí nós vamos, né, o fim do destino, que é Amritsar, que é onde tem o Templo Dourado, que é um templo banhado de ouro, né, que fica no centro de um lago. Ele fica o tempo todo recebendo a frequência do som, que é dos Shabads, que eles cantam dia e noite. Os grupos se revezam e eles vão cantando Shabads dia e noite. Então a frequência do som vai ficando armazenada nessa água. Então quando você entra naquele complexo, que é um complexo todo de mármore, então quando você entra naquele complexo, assim, você já recebe, né, aquela vibração. E aí você não consegue fazer nada senão colocar a sua cabeça no chão, se prostrar diante de tal beleza, né, de tal generosidade da existência, por você estar ali, né, de muita gratidão, é muito maravilhoso. E é um lugar que eles oferecem o langar, que é o alimento, o dia inteiro. Então são mais de 100.000 refeições oferecidas e feitas apenas por voluntários, né? Então, se conhecer a cozinha gigantesca desse lugar, todo o esquema maravilhoso, né, de se manter tanto a segurança quanto esse trabalho, né, de doação, das pessoas chegando de diversos lugares do mundo, visitando o Templo Dourado. Então tem um esquema muito maravilhoso assim por trás de tudo isso, que a gente também tem acesso. Ali tem um museu, e em Amritsar tem muitas lojas, muitos lugares interessantes para ir, para visitar, muitos cafés. E aí um dos dias também a gente vai a Goindwal. Goindwal é um vilarejo, tipo uma cidade próxima, né, a Amritsar, que tem o templo do Guru Ramdas, né? Um templo que o Guru Ramdas ele mesmo construiu, depois ele começou a construir esse templo dourado e depois o Guru Arjan, que foi o 5º guru, continuou essa construção, que foi o filho dele. E esse lugar em Goindwal, ele tem uma espécie de como se fosse uma caverna, mas que você vai descendo com degraus, né? São degraus de mármore, e você vai descendo e no final dele tem águas termais. Então aí você pode se banhar, que eles chamam águas curativas. Então a gente vai descendo, são 84 degraus, que a gente vai descendo cantando um mantra. Então pensa que todo esse trabalho é regado, toda essa viagem, ela é regada pela companhia do professor Pavind Singh, que vem contando para nós toda a história de cada local. Em cada local a gente faz meditação, em cada local a gente experimenta essa frequência sagrada, e a companhia dele, que é de uma doçura, né, de um amor, de um acolhimento, também só quem está junto e quem conhece, né, pode confirmar. E também a presença, né, do mestre Akal Murad Singh, que é uma pessoa maravilhosa na viagem, que vem dando esse suporte também, toda a parte histórica, apoiando e estando junto, mantendo o grupo junto, tendo essa experiência que vai surgindo da egrégora,
que é formada a partir, né, de toda essa base, de toda essa estrutura. E eu que estou sempre junto fazendo o trabalho de tradução, né, de apoio, né, e de toda a logística também do trabalho, e aulas de yoga e tudo mais. Então, não precisa a pessoa saber falar inglês, porque ela vai ter esse apoio também, né? E toda a parte terrestre, a parte aérea, tudo isso, né? A pessoa vai estar muito bem assistida, aeroportos e tudo mais. E nós temos uma grande possibilidade também de ir a Istambul, né? Como a viagem é longa, é sempre bom dar uma paradinha em Istambul, passa um dia em Istambul, que é um dos lugares mais maravilhosos que eu já vi na Terra, né? Já viajamos muito via Europa, né? Via África do Sul, mas eu acho que já foram umas 5 vezes que nós fomos via Istambul, e realmente a Turquia é um lugar fantástico, um lugar onde você para na rua, do seu lado aqui tem uma pessoa com a roupa toda moderna, rasgada, cabelo roxo, ou pink, ou verde, e desse lado de cá uma mulher com uma burca, toda coberta. Então tem uma variedade ali, né, cultural, e que as pessoas se relacionam também. A gastronomia do lugar é algo inesquecível, os hotéis são lindos, o hotel que a gente fica, que é o Sultan, é uma gracinha, assim, sabe? A alimentação do hotel, o café da manhã, enfim, é uma viagem muito linda, que tem todos esses elementos, né? O elemento turístico, o elemento espiritual, do apoio, da base de sustentação do grupo e também dos ensinamentos, porque em Anandpur Sahib o Parvinder Singh vai estar dando um curso lá sobre as áreas da consciência, né, a frequência vibratória dos números, e além do que ele também oferece, né, para quem quiser, o nome espiritual. E o nome espiritual é o seu mantra pessoal. Então, quando eu vibro no meu nome espiritual, que é baseado na sua data de nascimento, né, eu vibro naquilo que eu vim fazer aqui nessa Terra. E quando eu começo a fazer o que eu vim fazer nessa Terra, a vida flui, né? Aí você está caminhando em direção ao teu destino, à tua liberação. Então, você não precisa de um nome, você já tem o seu. Mas o nome espiritual representa isso, um mantra pessoal, né? Basicamente essa a nossa trajetória, que é lindíssima, e eu adoro sempre fazer. Então, uma pergunta que surge é: por que uma pessoa deveria ir para a Índia? Por que uma pessoa deveria fazer essa viagem? Né? Por ser uma viagem que tem essa conotação espiritual, a gente sempre diz, vai consciente de que não vai voltar, porque a pessoa que foi não voltará. Quem voltará é uma consciência muito nova. Então, tem um divisor de águas. Isso vocês vão ver pelos depoimentos, e as pessoas que vão, elas sempre dizem que que foi, na verdade, na vida delas, um divisor de águas. Por quê? Porque é tanto estímulo diferente que tudo aquilo que você tem de memória, tudo aquilo que você tem de condicionamento, ele não tem importância nenhuma lá. Então, com isso, abre-se uma possibilidade muito grande para o novo, para novas descobertas, para novas experiências, né? Então, a pessoa volta com um vislumbre e com uma amplitude muito maior, né, no seu pensar, na sua perspectiva de futuro, e também na conexão com o seu potencial, com as suas qualidades, né, com a força da vida vibrando dentro de si, justamente por ela ter aberto esse espaço que é o que a viagem proporciona, sem contar as memórias maravilhosas, né, de tudo que você vai ver, de tudo que você vai degustar, de tudo que você vai sentir e cheirar. Vai,